Glória a Deus. Nós queremos já convidar o pastor Paulo para que assuma aqui o púlpito e com liberdade nos transmita a palavra do Senhor. Deus te abençoe, pastor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus abençoe todos de uma forma muito especial. Eu me sinto imensamente honrado pela oportunidade de poder estar aqui essa noite. Agradeço a Deus por esse privilégio. Ontem tivemos essa chance concedida por Deus de nos reunir para celebrá-lo na beleza da sua santidade, sobretudo parabenizar todos os irmãos que estão trabalhando nessa Semana da Palavra, esse movimento de despertamento bíblico, ele é puramente do Espírito Santo para a igreja, e bom seria se fôssemos despertados o quanto antes. Então, que Deus abençoe, pastores, muito obrigado pela confiança. Agradeço a Deus pela vida de vocês, todos os obreiros dessa casa. Hoje, em especial, para mim é uma noite de festa. Meu pai está ali atrás, o Jorge. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de cultuar com meu pai. E foi aqui. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ele é lá do Rio de Janeiro e esse final de semana ele está com a gente. E eu agradeço a Deus por esse privilégio. Que Deus seja glorificado. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta escrita aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 17. Hebreus, capítulo 13, verso de número 17. Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Versículo de número 17 do capítulo 13, quem encontrou como sinal, diga amém. Amém. Diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Vou repetir: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil, vos seria útil. Feche os olhos. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito ao longo dessa semana aos seus filhos. Peço ao Senhor que continue movendo os céus nesse lugar. Que um ambiente, Deus, de cura, de renovo, um ambiente de graça, nos envolva e que o nome do Senhor seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Hoje nós temos uma missão muito honrosa, ao mesmo tempo muito difícil. Falar sobre alguns ajustes no que tange a área dos relacionamentos no nosso convívio cristão. E para falar sobre isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi entender uma metodologia, uma forma que eu pudesse falar para vocês, para a gente superar os desafios que nós temos uns com os outros e poder conviver em paz, de maneira harmônica. Mas eu acredito que isso não seja um assunto incomum para vocês que ouvem ao longo dos anos esse assunto sendo tratado com tanta clareza. Então me veio ao coração, acredito que o Espírito Santo pôs isso, sobre falar de uma questão que implica diretamente no distanciamento ou não
das ovelhas que fazem parte desse aprisco. E para essa questão, a gente precisa abordar um assunto que ao mesmo tempo é delicado, mas precisa ser tratado com muita clareza, para a gente poder avançar consideravelmente, que são a questão dos pastores, que feridos estão, mas ainda estão se entregando completamente para que a obra do Senhor continue avançando. Eu digo isso pelo seguinte: alguns anos atrás, o Senhor lhe pôs uma palavra em meu coração, e eu intitulei a palavra como pastores também sangram. Eu não sei se pela maneira como nós enxergamos quem nos conduz, nós temos uma impressão de associar a figura de qualquer líder de congregação como sendo alguém, a princípio, isento aos erros que muitas pessoas cometem, uma pessoa que não passa pelas mesmas provações que outras, sempre passa por provações a mais, e nós observamos essas pessoas como se elas fossem pessoas que não têm alguns direitos que as outras pessoas costumam ter, sendo que não percebemos que essas expectativas que nós nutrimos dentro de nós, na maioria das vezes elas nos fazem ver de forma equivocada a figura das pessoas que Deus confiou para cuidar do rebanho. Então, por conta disso, eu ministrei essa palavra chamada os pastores também sangram, que é a primeira coisa que você precisa ter clareza. O pastor, ele é sujeito às mesmas provações que você, ele passa e passará pelas mesmas adversidades, ele terá as mesmas lutas e alguns enfrentamentos maiores e outros enfrentamentos menores, e da mesma maneira que você precisa ser cuidado, os pastores também precisam ser cuidados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui já ouviu uma mensagem ministrada pelo pastor da congregação? Levante a mão aí, só para eu saber. Já ouviu algum culto de doutrina, da exposição da palavra? Já foi abençoado pela pregação da palavra do pastor local? Levanta a mão, só para eu saber. Ok? Quem aí já recebeu alguma oração do pastor da congregação? Seja uma oração no culto, ou uma oração em particular, só para eu saber, levanta a mão, para eu poder saber. Quem aí já teve uma visita em um momento difícil, ou pelo menos uma palavra de incentivo que saiu do altar em um momento muito difícil da vida, uma palavra que foi direcionada pelo pastor local, não alguém que ouviu uma palavra de um pastor de fora, mas alguém que num momento difícil ouviu uma palavra que veio direcionada da boca do seu pastor e disse: essa palavra foi para mim. Levante a mão assim só para eu ver. Ok. Quem aí já ligou para o pastor em algum momento difícil e falou assim: pastor, eu preciso da sua ajuda, só para eu saber? Levante a mão assim. Ok. Agora, quem de vocês já visitou a casa do pastor de vocês no momento que ele estava numa fase difícil? Levanta a mão só para eu saber. Está diminuindo a quantidade de mãos. Quem de vocês já deu algum presente para o pastor de vocês no dia do aniversário? Diminuiu a quantidade de mãos. Quem de vocês aí já deu um abraço, aquele abraço forte, num dia muito difícil da vida do pastor que cuida de vocês? Só para eu saber. Ok, Deus abençoe a vida de vocês. Geralmente, essa maneira de você se entregar, essa maneira recíproca, que é dessa reciprocidade, parece que ela não é uma via de mão dupla, porque a gente acaba entrando numa questão em que nós esperamos que o nosso pastor esteja antenado em muitas questões. Eu citei isso certa vez, e é um fato, que esperam que o pastor local, ele tenha uma mente brilhante, um coração de criança e uma pele de rinoceronte. Querem que ele aguente tudo, que ele pense em tudo, e que ele tenha um coração puro, ao ponto de não pensar em nada que seja uma decisão equivocada. Sendo que há uma estratégia maligna, e essa estratégia maligna para causar uma dispersão nas ovelhas, geralmente não é um ataque na própria ovelha, mas essa estratégia maligna é um ataque contra os pastores.
A própria Bíblia vai dizer isso para nós, Zacarias capítulo 3, verso 7, Mateus capítulo 26, verso número 31, a profecia sendo repetida, aonde é dito que quando o pastor for ferido, as ovelhas ficarão dispersas. Você percebe que quando o inimigo ele quer separar um rebanho, o primeiro ataque não é contra o rebanho, mas o primeiro ataque é contra o pastor do rebanho. Porque se o pastor do rebanho ele está em alguma circunstância ferido, a tendência é que ele faça isso aqui, ó. Ele vai se afastando do ambiente que o feriu. Então ele distante do ambiente onde ele foi ferido. O que acontece com as ovelhas? As ovelhas acabam ficando vulneráveis. E talvez você não tenha noção, mas existe uma quantidade, talvez incalculável, de pastores que são feridos constantemente e estão saindo do ambiente onde deveriam estar para proteger, mas eles acabam recuando por conta das feridas que eles estão recebendo nesse próprio ambiente. Então existem algumas coisas que nós precisamos ter uma sensibilidade para a gente não depender ou não desejar apenas o cuidado, mas também criar um ambiente de cuidado. Há uma expressão do pastor Paulo Borges que ele diz que a igreja não é apenas um encontro de ovelhas, mas a ovelha é um encontro de pastores. Segundo ele, o tempo que nós passamos reunidos, não deveríamos apenas ter demandas de pessoas que precisam de algo, mas nós deveríamos ter soluções de pastores que buscam ovelhas. Então, esse encontro de ovelhas, que ele atribui a um estado de maturidade que nós alcançamos, ele quis dizer o seguinte: pelo tempo que nós nos reunimos, nós já deveríamos estar apresentando soluções para problemas, e não apenas criando demandas para que problemas fossem resolvidos em nós. E, infelizmente, algumas pessoas convivem com você há 5, 10, 20, 30 anos, mas elas ainda demandam questões básicas, quando deveriam apresentar soluções para questões difíceis. Então essa demanda que há, acabou sobrecarregando o pastor dentro do contexto que ele vive. Por que isso sobrecarregou? Porque hoje nós não esperamos mais que o pastor seja apenas o pastor, que vem na igreja, que prega uma palavra, que faz uma visita, dá uma palavra de encorajamento no momento difícil, nos explica a palavra. Não, nós queremos que o pastor ele faça basicamente tudo que nós perdemos a coragem de fazer. A gente quer que o pastor seja o juiz de causa, para avaliar questões difíceis, e quando ele não é, nós o pressionamos. Nós queremos que o pastor seja o taxista, porque se a gente sair tarde da igreja, é o pastor que tem que levar a gente em casa. A gente quer que o pastor seja o pintor. Se ele não vai, que pelo menos ele encontre alguém para pintar a nossa casa. A gente quer que o pastor apresente para nós soluções para os nossos problemas criados dentro de casa. E ai dele se ele não apresentar essas soluções para os problemas que a gente cria dentro de casa. A gente quer que o pastor dê para a gente ideias de economia. E isso tem criado uma cultura onde os pastores, eles estão fazendo quase de tudo menos sendo pastores. As próprias ministrações refletem isso. A gente tem ideias para empreendedorismo. A gente tem caminhos para uma vida bem-sucedida no contexto secular. Mas aquelas palavras nua e crua, pura, aonde apresentavam apenas a essência do evangelho, já não atendem mais às expectativas de pessoas que estão demandando assim. E isso é perigoso. Por quê? Porque a gente pressiona o pastor todo dia a trazer uma coisa nova, como se a solução viesse do que nós ainda não experimentamos, quando na verdade a solução vem do que nós experimentamos e era puro. Então isso tem criado um ambiente cada vez mais difícil para o pastor, que tem que se reinventar todo dia, criar uma demanda de culto, criar uma dinâmica da liturgia, criar um ambiente de aceitação para tudo quanto é tipo de gente. Então você chegar na igreja e dizer o seguinte: olha, eu sou um pastor de ovelha, isso já não serve para muita gente. E mesmo que a pessoa diga claramente: não, eu quero um pastor, dentro dela, ela quer alguém que seja mais do que isso. Então esse problema tem criado um desafio para nós, que tem adoecido quase
todos os dias pastores que estão pensando em abandonar as suas vocações. Dentro dessa parte que eu escrevi para vocês, tem uma pesquisa que foi realizada onde cerca de 250 pastores desertam do seu ministério diariamente. Imagina uma quantidade dessa. Todo dia nós temos 250 pastores a menos. Todo dia 250 pastores a menos. E eles alegam uma série de coisas que os moveram a fazer isso. Mas eu quero citar alguns para que a gente evite esses problemas. Talvez o primeiro grande problema que cause feridas em pastores seja a resistência passiva. A resistência passiva, ela é muito sutil. Porque toda pessoa que resiste ao ministério pastoral passivamente, ela não se apresenta como inimigo, mas ela se apresenta como uma figura muito amigável. Sendo que ao invés de ir para frente de uma guerra, para frente de uma batalha, o que essa pessoa diz? Eu estou junto, mas nunca no mesmo propósito. Conta comigo, mas nunca aparece. Eu não abro mão de vocês, mas nunca está no mesmo propósito. Eu nunca vou abandonar essa igreja, mas nunca se apresenta para a batalha. Isso é uma resistência passiva, de pessoas que são amorosas, estão ali, mas não podemos contar com elas para nada. E nós não sabemos o motivo que a fez ser desse jeito. Algumas foram motivadas por feridas que já vieram de outro ambiente e nunca mais se permitem ser tratadas, curadas, pastoreadas. Elas estão lá, são autônomas, são donas de si mesmas. Eu só faço o que eu quero, só vou para onde eu quero, só vivo o que eu quero, só ajo do jeito que eu quero. Ela é uma oposição aberta? Não, ela é uma oposição passiva. Você está pensando que o primeiro sintoma da traição de Judas foi o dia que ele vendeu Jesus? Não. Ele apresentava sintomas de uma resistência passiva. Quando uma mulher derrama um unguento de nardo puro sobre Jesus, resistência passiva. Ela podia ter dado para os pobres. Por que ela fez isso? Olha o jeito amoroso dele falar, com uma causa ainda mais urgente do que a que ela estava criando. Tem gente passando fome, isso valia tanto dinheiro. Para que derramar isso sobre Jesus? Para que derramar isso sobre o Senhor? Ela podia ter guardado para uma causa maior. Resistência passiva. Você sempre vai ver alguém passivamente resistindo. Para que essa semana da palavra? Para que fazer um trabalho desse jeito? Para que isso? Isso são pessoas covardes que não têm coragem de declarar o que está dentro do seu coração e ficam semeando demandas com mais urgência do que as que acontecem. Aí consegue inflamar o coração de um, coração de outro, coração de um, coração de outro, e de repente o pastor se vê o quê? Sozinho. Não posso contar com João, não posso contar com Maria, não posso contar com Pedro, não posso contar com Marcos. Por quê? Porque eles estão ocupados. É o dia que eles trabalham, é o dia que eles vão fazer alguma coisa em casa, é o dia que eles têm uma urgência, alguém da família visitou, é desse jeito. Resistência passiva. A resistência passiva é tão destrutiva quanto a oposição declarada, sendo que ela se apresenta mais sutil, e quando nós percebemos pode ser tarde demais. Fala isso para essa pessoa, sei lá, diga assim: a resistência passiva é tão destrutiva quanto uma oposição declarada. É tão destrutiva quanto. Sendo que a oposição declarada é mais fácil para a gente combater do que a oposição passiva. Porque aquele que passivamente se opõe, ele está do seu lado, ele te dá conselho, ele diz o que você tem que fazer, ele inventa coisas para serem feitas, mas ele nunca se envolve de fato. Ele só tem soluções diferentes da sua, mas ele nunca se envolve de fato. Tem muito líder de congregação, tem muito líder de departamento, tem muito pastor de igreja que está adoecendo por causa da oposição passiva. São pessoas que estão ao lado de pessoas que consideram do seu ciclo íntimo de amizade, porque é geralmente assim.
toda pessoa que tem acesso ao seu coração, a chave para ele te ferir é muito mais fácil, é muito mais rápido. Então, geralmente nós enfrentamos esse problema. Essa é a primeira situação que me causa uma estranheza. Segundo, uma outra questão que tem ferido o pastor absurdamente é que as pessoas estão confundindo o pastor com o pasto. As pessoas pararam de se alimentar do que ele serve, começaram a se alimentar dele. Então não importa a palavra que ele prega, o que importa é o que vão tirar dele. Então parece que o pastor virou uma propriedade exclusiva de alguma pessoa. Então ele é meu, tem que fazer parte da minha agenda, tem que estar no meu ciclo de amizade, tem que fazer parte do meu rol de pessoas especiais. Então a pessoa que confunde o pastor com o pasto, ele vai se alimentar de quem o pastor é e não do que o pastor serve. E ele sente a ferida, ou pelo menos sente a dor, a pessoa que não é servida do pastor, e no estalar de dedos de alguém próximo se torna um inimigo, porque é tão sutil. Porque toda pessoa que se alimenta do pastor, ela é sagaz. Porque ela quer ele ou ela só para ele. Então ele faz o seguinte, na frente do pastor, ele é a pessoa mais amorosa, é a pessoa boa, é a pessoa que dá palavras de incentivo. Mas ao entorno dele, ele precisa afastar todo mundo, porque o pastor é dele. Aí ele fala, rapaz, eu sou da cozinha do pastor. Você não sabe o que eu sei. Se eu fosse você, eu não ficava muito perto não, porque você não viu coisas que eu estou vendo, porque na frente é alguém que vai dizer coisas extraordinárias, maravilhosas, mas quando sai de perto, vai dizer coisas para tentar afastar quem pode se aproximar. Aí a gente não percebe, mas algumas pessoas que se alimentam do pastor e não do alimento que ele serve, vai criando muros em volta dele. Aí o pastor olha assim, por que eu estou sozinho? Por que ninguém se aproxima mais? Por que não tem mais ninguém chorando comigo? Por que aquelas pessoas que nos ajudavam já não nos ajudam mais? É porque alguém que se alimenta de você está tentando fazer sua caveira na tua ausência para ninguém mais chegar perto e você ser propriedade exclusiva de alguém. Mas sabe por que esse tipo de gente procura determinadas pessoas? Porque eles conhecem o caráter do ouvido que ele escolheu para semear aquela contenda. Toda pessoa que deseja fazer a caveira de algum líder para alguém, ele escolhe minuciosamente o ouvido que ele considera frágil. Porque se ele te considera alguém com uma personalidade definida, ele não vai no teu ouvido. Se ele te considera alguém leal, alguém fiel, ele não vai no teu ouvido. O que você precisa fazer? Você precisa ter coragem. Por que ter coragem? Porque toda lealdade tem que ser com a maior autoridade, autoridade legitimada. Então quando você vira alguém que escolheu teu ouvido para poder fazer a caveira de alguém, você tem que ter uma solução rápida, para essa pessoa nunca mais fazer isso, nem com você e nem com ninguém. Você tem um pastor, não tem? É gente boa, homem de Deus. Tem a pastor, não tem? Mulher de Deus. Rapaz, eu tenho que te falar um negócio, você não sabe. Aí você, não precisa me falar não. Estou ligando para ele aqui agora. Pastor, olha quem está aqui comigo. Falou aqui para mim que quer falar um negócio seu que ninguém sabe. Eu vou colocar a senhora ou o senhor na conversa para o senhor saber, porque pode ser coisa que nem o senhor saiba. Porque enquanto encontrarem personalidades frágeis, vão continuar semeando contendas. Mas quando encontrar pessoas com caráter definido, a contenda vai cessar no mesmo momento. O problema não é quando a gente ouve que alguém falou mal de nós. O problema é saber que são os mesmos ouvidos que se submetem ao que estão dizendo. Então, quando alguém falar alguma coisa de algum líder seu, você não precisa falar, olha o que estão falando de você. Você tem que responder para ele. Mas por que é o seu ouvido que está sendo procurado toda vez? Por que é a sua casa que escolhem para toda reunião? Por que é o lugar que você está que escolhem para semear isso?
é porque o seu caráter ainda não foi lapidado. Porque se fosse, não falariam mais no seu ouvido. Não falariam mais. Então, essa maneira das pessoas se alimentarem do pastor e não do alimento que ele faz, cria um problema. E o problema é, ele precisa ser meu, precisa ser uma propriedade minha. De jeito nenhum. Isso é perigoso, por quê? Porque quando alguém quer ter um pastor para chamar de seu, ele vai empurrando esse pastor para uma cadeira que não é dele, a cadeira da idolatria. O pastor é bom, o pastor é crente, o pastor é servo, mas quando a gente quer alguém para chamar de nosso, a gente vai empurrando para uma cadeira que não lhe pertence, a cadeira da idolatria. Aí a gente precisa estar atento a isso, saber a hora de dizer não, saber a hora de dizer chega. Eu passei por uma experiência um tempo atrás, uma jovem, mas já de mais idade, foi congregar conosco. E quando ela foi congregar conosco, ela escolheu alguém para ser dela, escolheu minha casa. E eu me lembro que todo final de culto, ela tocava em algum assunto sobre alguma coisa. Falava assim, você viu aquele livro? Que livro bom. Ela falava, que livro bom. Você tem aquele livro? E tal. E era conversas assim. Falava, não, ainda não tem. Dava 2 dias, o livro aparecia lá em casa. O correio chamava, tem um livro aqui para você, era o livro. Aí chegava para minhas meninas, você gosta de não sei o que, era só coisa muito absurda, muito cara. Você gosta de não sei o que? Não gosto, tal, as crianças, dava 2, 3 dias, o presente aparecia lá em casa. E isso foi por alguns meses. E nesses meses eram coisas absurdas, iam aparecendo lá. Chegou um dia que eu entendi o que estava acontecendo. Eu chamei essa jovem senhora, junto com minha esposa, minhas filhas, e falei assim, tu nunca mais vai pôr a mão no teu bolso para comprar nada para a nossa casa. Aí eu disse para ela assim, a tua insegurança de achar que você é validada pelo que você tem, acaba agora. Ou você anda conosco por quem você é, ou você não põe mais a mão no teu bolso. 3 dias depois a moça sumiu. Porque nós precisamos entender que tem cadeiras que não são nossas. Tem circunstâncias que não servem para nos abençoar, servem para nos prender. E precisamos ter o cuidado para as pessoas não se alimentarem de nós e se alimentarem daquilo que nós servimos. Porque bênção de Deus não prende. Abençoados por Deus não prendem. Circunstâncias criadas por Deus não prendem, liberta. Se nós estamos presos, isso não é Deus gerando em nossa alma, mas se nós fomos livres, isso foi criado por Deus. Aí essa demanda é infindável. Pastores sobrecarregados. O pastor não pode sair, o pastor não pode viajar, o pastor não pode um dia não aparecer no culto. Que quem o tem como propriedade exclusiva. Não, Deus hoje não veio na casa, Deus veio. O Senhor hoje não falou conosco, falou. É porque você está viciado. E o vício que você tem lhe impede de ter um relacionamento saudável. Seu pastor está sobrecarregado, a família pastoral fica sobrecarregada, os auxiliares do pastor ficam sobrecarregados. Por quê? Porque você só quer se alimentar, não do alimento que é servido, mas se alimentar da pessoa. Então isso tem causado ferida, causado dores. E aí existe uma outra coisa. A gente não tem apenas que criar um ambiente para livrar as pessoas das feridas que foram feitas. Ao contrário, a gente precisa criar um ambiente que vá proporcionar cura de possíveis feridas que acontecerão. Aí entra alguns conselhos. Primeiro conselho, você tem que entender o nível de guerra que você está lutando. A Bíblia conta para nós, no livro do Êxodo, que havia uma guerra. Capítulo 17. Os amalequitas vieram contra o povo de Deus. E essa guerra foi lutada em 3 níveis. Quando Moisés, junto com o povo, se reúne para poder lutar, primeiro nível de batalha, Josué pega os soldados e vão ao enfrentamento dos amalequitas. Eles vão para a guerra, eles vão para a linha de frente, para onde a batalha iria acontecer. Primeiro nível de guerra é o nível do enfrentamento. Existem pessoas que Deus separou para entrar na linha de frente da batalha. Essas pessoas terão que ir e não podem mais retroceder.
Segundo nível de enfrentamento, Arão e Ur viram que Josué estava liderando o povo para poder lutar contra os amalequitas. O que eles fizeram? Eles olham para cima do monte, e em cima do monte estava Moisés. Aí está Moisés lá em cima, que seria o pastor da congregação, exausto. Ele levantava a mão, fazia aquele semblante de cansado. Arão e Ur observando. Quando ele abaixava a mão, o povo começava a perder. E aí depois ele, exausto, levantava a mão de novo, afadigado. O povo começava a ganhar. Segundo nível de batalha, Arão e Ur, eles entenderam: nós não temos que ir para a linha de frente, nós precisamos ser o suporte. Então eles não correram para a guerra, mas eles correram para dar suporte. Chegaram ao lado de Moisés, colocaram um banquinho e disseram: Moisés, nós vamos ajudar você a levantar a mão, porque a gente percebe que enquanto a sua mão está erguida, o povo tem vitória. Esse é o segundo nível de enfrentamento. Tem gente que vai para frente para poder lutar, mas tem gente que vai lutar dando suporte ao pastor. Tem gente que luta dando suporte ao pastor. E como que o pastor lutaria nessa ocasião? Resistindo, suportando. Pastor, está cansado, a gente está do seu lado, mas suporta com sua mão erguida mais um tempinho, porque a gente vai vencer. Essa batalha vai acabar. São 3 níveis de enfrentamento. Como que pastor vence? Suportando. Vem a pedrada, vem a peleja, vem a calúnia, pastor sustentando. Como que ministério luta? Dando suporte. Vem o enfrentamento, vem a batalha, vem a luta, vem a calúnia, ministério. Pastor, nós vamos te dar o suporte. Como que as demais pessoas lutam indo para a linha de batalha? Pastor, vem o enfrentamento, vem a luta, vem a peleja, mas nós vamos para a linha de frente de batalha. Há 3 níveis que nós precisamos aprender a lutar. E aprendendo a lutar esses 3 níveis, vem alguns conselhos que eu quero deixar para você. Primeiro, Jetro vai chegar para Moisés e vai falar assim: Moisés, para você viver um ministério saudável, você não pode acordar de manhã e só pela noite parar de atender o povo. Você precisa delegar responsabilidade. Você vai precisar distribuir as funções. Isso aqui é interessante. Só tem que vir para você os casos mais graves. Moisés ouviu o conselho de Jetro e ok, estou com o Senhor nisso. Vou começar a distribuir pessoas para cuidar de 1000, pessoas para cuidar de 500, pessoas para cuidar de 100, pessoas para cuidarem de 50. Só os casos mais difíceis virão para mim. Ajudou Moisés. Isso aqui para o povo era pedagógico. Por que pedagógico? Vocês vão aprender a partir de hoje que vocês não têm que levar qualquer casinho para Moisés. Porque as pessoas estão sobrecarregando com tudo quanto é tipo de demanda. Pastor, lá em casa, meu filho falou alto comigo. Resolve esse problema, irmão. Lá em casa, a esposa hoje não quis dormir na cama. Pastor, vai resolver esse problema. Pastor, lá em casa, um irmão me ligou outro dia. E o irmão me ligou e falou assim: pastor, 11h30 da noite, semana retrasada, preciso que o senhor venha aqui em casa, porque eu estou discutindo com minha esposa, e eu acho que tem gente lá do lado de fora querendo me matar. Eu falei: sério, irmão? Então o senhor não tem que ligar para um pastor, o senhor tem que ligar para a polícia. Aí ele: não, pastor, mas é o senhor que tem que vir para resolver. Eu falei: de jeito nenhum, ligue para a polícia. Quando a polícia chegar e for resolvido, eu vou aí e vou te instruir. Aí sabe por quê? Porque a gente acha que todos os casos precisam ser resolvidos. Por quê? Por quem a gente se alimenta, pela figura do pastor. Mas isso era pedagógico. Olha, só casos graves levem para o pastor. Ao invés da gente promover um ambiente onde proteja quem tem que nos servir com a palavra, a gente deixa exposto. E é perigoso. Os discípulos de Jesus criaram um ambiente para tentar protegê-lo. Algumas ocasiões, eles foram até ríspidos demais. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aos discípulos no ambiente para proteger Jesus: não importunes o mestre. Para de ficar gritando. Mas Jesus disse: não, pera, isso aí eu preciso resolver, deixa ele vir. As crianças, meu irmão, no meio do ambiente, todo mundo correndo, pulando em cima de Jesus. Os discípulos: não, deixa ele em paz. Aí Jesus: não, deixa vir as minhas criancinhas. Mas o que é que eles estavam fazendo? Criando um ambiente para poder protegê-los. Não se tratava de querer ter apenas para eles, mas era para protegê-los, ou seja, está fazendo algo. E nós, às vezes, a gente dá margem para que não haja proteção para quem está cuidando de nos transmitir o alimento. Outro dia, eu estava na igreja e o pastor estava prestes a ministrar a palavra.
Aí para, na frente da igreja, um rapaz, e o rapaz pediu dinheiro para poder comprar gasolina. E muito, aquele pedido clássico que você sabe para o que serve. Aí o obreiro que estava na porta foi lá no pastor, falou: pastor, tem um moço lá fora te chamando. Aí o pastor foi lá fora. Aí e eu estava do lado. O que o senhor quer? Não, que eu queria dinheiro para comprar gasolina. Aí eu olhei para o obreiro e falei: obreiro, você não chamou o pastor para isso, não? Falei: rapaz, tu metia a mão no teu bolso, dava dinheiro para o cara e liberava o cara. Por que você fez o negócio desse? Ah, não, porque é o pastor que tem que resolver. Eu falei: moço, dê a ele causas pastorais. Dê a ele demanda pastorais. Questões básicas, resolva. Boa parte das pessoas estão desabituadas a resolverem seus próprios problemas. Não decidem a roupa que vão colocar. Pastor, o que você acha dessa roupa? Quando vão viajar, pastor, estou indo viajar, o que o senhor acha? Quando vão fazer alguma coisa, pastor, vou fazer tal coisa, o que você acha? Você tem a mente de Cristo. Não fica demandando com questões que você precisa saber resolver. Aí você pensa, isso causa ferida em pastores? Óbvio. Sobrecarregado, não pode pensar em mais nada. Tem que ficar assim, igual um vídeo que tem no Instagram. Essa semana é semana de ceia. O Jurandir está desse jeito. E vai, questões básicas. Jetro chega a Moisés, só traz para você causas mais graves. Moisés, aliviado. Existe uma questão que nós precisamos levar em consideração. Os pastores hoje estão abandonando os ministérios por algumas coisas que a gente pode tratar. Isso eu coloquei na lição de vocês também. Primeiro, foi feita uma pesquisa. O primeiro motivo por que pastor abandona ministério, sabe qual é? Tá aí, 84% daqueles que foram entrevistados dizem que estão de plantão 24 horas por dia. Irmãos, um médico não fica 24 horas. Um engenheiro não fica 24 horas. O supervisor de uma multinacional não fica 24 horas. Mas o pastor não tem hora. É meia-noite, é meio-dia, é de manhã, é de tarde. E aí você olha para o pastor e fala assim: não está fazendo nada. Ela só fica sentado no púlpito para poder pregar. Você está de brincadeira comigo? Porque as pessoas olham como se isso não fosse nada. O primeiro motivo é esse. Um outro motivo que eu até marquei aqui, 53% dizem que eles preocupam-se seguidamente com a saúde financeira de sua família. Se tem uma coisa, o pastor trabalha muito, mas se tem uma coisa que lhe falta, é questão de remuneração. Porque você conversa com qualquer pessoa sobre remuneração de pastor, a pessoa acha que o pastor não é digno de receber um salário honrado. Aí a Bíblia diz assim, que ao presbítero que se dedica ao trabalho da palavra, ele deve ser considerado digno de receber um salário duplo. Aí eu falei assim: o que é isso, Jesus? É basicamente o seguinte: aquilo que você recebe, considere seu pastor digno de receber o dobro do que você está recebendo. Considere seu pastor digno de receber pelo menos o dobro do que você está recebendo. A gente às vezes submete pessoas a um estado em que torna-se insustentável. O cara está ministrando um sermão, mas ele está preocupado com o plano de saúde do filho, que está preocupado, e olhe lá, que está preocupado com a conta de luz que precisa pagar, que está preocupado com a compra que precisa para fazer. Aí a gente entende, Deus cuida, Deus dá, Deus entrega, mas se não há uma sensibilidade para uma igreja poder entender um negócio desse, como que você acha que é o estado da pessoa que está funcionando assim? Aí a gente diz assim: olha, porque isso acontece no Brasil inteiro, escândalos, porque ninguém sabe o que o pastor ganha. Irmãos, eu vou te dizer a verdade, 99% da igreja brasileira não está preparada para ouvir que o pastor ganha um salário, porque acha que isso é mais do que o suficiente. Aí se você fala, pastor ganha 2, você fica doido, pastor ganha, fica doido. Mas eu vou dizer um negócio: cria um ambiente saudável, para que seus pastores possam atuar com mais serenidade, mais tranquilidade, mais disciplina. Caso não, meu irmão, nós vamos acabar sozinhos. Próximo motivo: 48% das pessoas sentem frequentemente que as exigências do ministério são maiores do que eles conseguem lidar. Sabe por que tem muita gente abandonando o ministério? Porque eles sempre se acham insuficientes. Isso talvez seja uma questão que acontece com
todos os que foram chamados ao ministério. Você nunca vai ver alguém que está tomado por Deus dizer assim: eu sou capaz de fazer, 100% eu vou dominar. Você sempre vai ver as pessoas dizendo assim: eu tenho insuficiência para fazer isso. Isso é natural. Geralmente quando a pessoa se vê incapaz, Deus a habilita de uma maneira extraordinária. Mas quando eu digo essas demandas, as pessoas sentem que a pressão é muito maior do que elas conseguem lidar, é porque a gente espera do pastor coisas que um pastor não deveria estar fazendo. O pastor Jorge Linhares, uma vez, ele disse o seguinte, que quando ele começou a igreja Batista Getsemane, quando ele começou a pastorear, ele era o pastor que ficava na igreja para fazer tudo que aparecia na igreja para ser feito. Tinha irmão que falava assim: pastor, preciso pintar minha casa. Ele ia lá e pintava a casa do irmão. Quando o irmão estava na igreja e chegava para o ensaio: pastor, não tem, o ônibus vai demorar muito para chegar. Não, deixa que eu vou lá para levar você, para você chegar em casa. Quando alguém tinha algum problema: não, deixa que eu vou fazer isso. Aí ele falou que um dia o Senhor enquadrou e disse para ele assim: eu te chamei para ser um pastor. Eu não chamei você para ficar fazendo bico de trabalhos alheios, enquanto aquilo que você tinha que ter responsabilidade está ficando como segundo plano. Sabe o que tem acontecido com a gente? A gente está cobrando nossos pastores tudo, menos que eles sejam pastores. A gente quer que ele faça tudo, menos que ele pastoreie. A gente quer que ele veja tudo, menos que tenha visão pastoral. Aí as pessoas sentem o quê? Cobradas de uma maneira que elas não podem lidar, satisfazer os anseios que vêm do coração das pessoas. Mais o motivo porque pessoas deixam o ministério, as pessoas dizem que os pastores, 26% ou 21%, disse que a igreja tem expectativa irreais sobre ele. A gente olha para a família pastoral e diz assim: a família pastoral tem que ser perfeita. Não. A gente olha para o ministério: não, o ministério tem que ser perfeito. A gente olha para a roupa do pastor: não, o pastor tem que estar na melhor grife. A gente olha para o irmão: não, tem que estar desse jeito. Expectativas irreais. Deixa eu dizer um negócio: o pastor come o mesmo angu com taioba que tu come, irmão. Tem as mesmas dificuldades que você enfrenta. Enquanto você olhar e vê-lo como um super-herói, você vai criar expectativas que não existem, que não há possibilidade de serem resolvidas. Mas quando você começar a olhar para ele e falar assim: ele é um pastor que tem acertos, tem erros, tem virtudes, tem defeitos, mas eu escolhi ser pastoreado por ele. Porque a questão de se submeter ao pastoreio não é se submeter ao pastoreio perfeito, porque ele não existe. É saber, ele tem acertos e tem erros. Mesmo assim, eu decidi ser pastoreado por ele. Oh glória, segure a mão dessa pessoa ao seu lado. Diga assim: ministério pastoral não quer dizer perfeição. Diga: mas eu preciso, diga, você precisa se submeter a um pastoreio, mesmo que ele não seja perfeito. Só isso. Sabe por que nós precisamos agir dessa maneira? Porque nós estamos demandando de uma maneira que está sendo extremamente prejudicial. Agora, o que essas feridas que nós causamos nos pastores vão impactar diretamente na vida das ovelhas? Quando um pastor está ferido, as ovelhas tendem, cada um ir para o seu canto. Então, como que a gente vê a saúde de um ministério pastoral? A gente vê pela maneira como as ovelhas se comportam. Se você tem ovelhas que estão próximas, você sabe que aquele pastor é um pastor próximo. Mas se você tem ovelhas que estão distantes, você entende que aquele pastor é um pastor distante. Porque sim, as ovelhas refletem o estado em que o pastor está. Se o pastor é um pastor saudável, a tendência é que as ovelhas sejam ovelhas saudáveis. Se o pastor está adoecido, a tendência é que as ovelhas também vão adoecendo com o passar do tempo. Então, um pastor ferido é sinônimo de ovelhas distantes. Se a gente trouxesse uma metodologia como aproximar ovelhas, sem a gente deixar claro que a gente precisa proteger para que primeiro os pastores não sejam feridos, a gente ia voltar para o mesmo ponto. Mas é aí que está. Primeira coisa, você precisa entender que as demandas que estão sobre os ombros do seu pastor não vai tirá-lo da condição de alguém vulnerável. Um dia eu caí nessa loucura, pastor. Eu cheguei para o meu pastor, meu primeiro pastor, e eu cuidava da escola bíblica dominical.
E eu cheguei para ele desse jeito, falei assim: pastor, eu já sei o que está errado na escola bíblica dominical. Eu já sei por que as pessoas não estão vindo na escola bíblica dominical. Aí ele olhou para mim e falou assim: meu filho, eu preciso muito da sua ajuda. Aí eu falei para ele assim: pastor, eu também preciso da sua ajuda. E a gente caminhando para eu ir no monte. E aí ele falou: meu filho, hoje eu preciso muito da sua ajuda. E ele falou aquilo algumas vezes. Quando ele falou algumas vezes, eu fui falando para ele tudo que eu achava que estava errado na escola dominical, ignorante como eu era. Aí eu vi que ele estava chorando. Aí eu cheguei para a esposa dele e falei assim: o que aconteceu com o pastor? Aí ela foi e falou assim: ele acabou de sair do gabinete. E o gabinete hoje foi com a nossa filha. E a conversa com a nossa filha foi uma das mais tristes para ele. Porque ele é pastor e ele também é pai. E essa semana foi a semana da queda dela. Quando ela me falou aquilo me deu um choque tão grande. E eu falei aqui, eu pensei comigo, eu igual um tonto, colocando demanda sobre ele, quando o que ele precisava na verdade era de um abraço. Ele precisava na verdade era que eu parasse de falar tudo aquilo e falasse: pastor, você vai sair dessa, sua casa vai sair dessa. Mas a gente está lá com pedra na mão, com todas as nossas razões, criando todas as demandas que a gente pode, sem imaginar que ali tem alguém que precisa de cuidado. Aí o pastor no outro dia precisa pôr o terno dele e vir para a frente da igreja e pregar aquela mensagem mais poderosa. Mas por dentro dele está sangrando. Ele precisa levantar de novo, fazer uma visita para uma mãe que está com um filho prestes a se perder. E ele está lá ferido por dentro, dizendo assim: Deus vai salvar a tua casa. Deus vai mudar o rumo da tua vida. Deus vai mudar o rumo da tua história. Aí a gente demanda mais ainda. E ele coloca a roupa dele, vem para a igreja, chorando. E a gente assim: olha lá, o pastor chorando, está fraco. O diabo está conseguindo ganhar campo, está conseguindo destruir. Mas a ferida dentro dele. E tem uma coisa que talvez a gente não perceba, mas é muito de crente isso. Porque sabe qual foi a madeira que Deus escolheu para fazer todos os utensílios do templo? Sabe qual foi o nome dela? Madeira de acácia. A madeira de acácia, sabe onde ela nascia? Ela nascia no deserto. É uma planta espinhosa. E ela tem características. Uma das características da madeira de acácia é a seguinte: quando a casca dela era removida, servia para fazer remédio. E foi essa madeira que Deus usou para fabricar os objetos do tabernáculo. E isso é muito de crente, porque o crente é desse jeito. O crente está no meio do deserto. O crente se ambienta com aquilo. Ali é o seu habitat. Mas enquanto mais ele é ferido, enquanto mais ele é cortado, enquanto mais ele é amassado, mais remédio ele produz. É um negócio que você não explica. Como é que pode você estar num vento que só você está assim: Deus vai acalmar essa tempestade. Você está com as suas maiores dores e dizendo: Deus vai derramar um bálsamo sobre a sua vida. Com as suas maiores angústias está você: Deus vai salvar a sua casa. É porque toda ferida na vida de algum crente produz remédio. E esse remédio sara a vida de outras pessoas. Porque tem dias que são mais difíceis que o outro. Tem dia que a gente termina de pregar aquele sermão mais poderoso. Você pode ter certeza que a mensagem que mais falou com a igreja foi a mensagem que mais doeu no pastor. Você pode ter certeza. Se acabou de ouvir aquele sermão poderoso, o pastor volta para casa chorando sozinho. Aqueles dias são dias mais difíceis que o outro. A gente se apega naquele versículo: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E parece que o dia não chega nunca. Você não tem com quem conversar, porque você já está ferido. Se eu abrir meu coração, vão pensar que eu sou fraco. Se eu não tiver postura, vão dizer que eu estou me desviando. Se eu não encorajar outras pessoas, vão dizer que eu já não sou mais o pastor que eu deveria ser. E você sozinho, você e Deus. O dia não chega. Você vai chorando, falando: Deus, e aí? Qual é a resposta que eu tenho que dar? O que eu preciso falar?
Eu imagino o céu olhando para esse pastor, dizendo assim: você é a resposta. Você de pé é a resposta. Isso aqui, pastores, é algo extraordinário. Eu passava todo dia, depois desse episódio com o meu pastor, e chamava ele para ir no monte, porque eu era novo convertido. E eu falava para ele assim: pastor, me ajuda, eu preciso orar. E ele ia comigo no monte cansado. Pastor, eu preciso buscar. Ele ia comigo no monte cansado. Aí alguns anos depois, a gente conversando, ele virou para mim e falou assim: meu filho, sabe aquelas vezes que você passava lá em casa e me chamava para eu te ajudar a orar? Eu preciso te confessar um negócio. Era eu que estava precisando de ajuda. Quantas vezes eu estava sem força, eu falava: Deus, não deixa eu parar de orar. E você batia lá na porta me chamando para orar. Oh glória. A gente precisa deixar de ver apenas essa figura do pastoreio como a figura que cuida de nós e começar a enxergá-los como pessoas que precisam ser cuidadas. Estou sentindo uma graça aqui, irmãos. Segure a mão dessa pessoa ao seu lado, por gentileza. Levante a mão desse irmão para o céu em nome de Jesus. Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Eu estou entendendo o que o Senhor quer fazer nessa casa hoje. Então, aonde estiver um coração endurecido, Deus, que só demanda e não traz soluções, em nome de Jesus agora, toca nesses corações e traga bálsamo para essas mãos, traga soluções para essa mente, traga cura para essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Cobre com o teu sangue e faz, Deus, com que o bálsamo seja liberado sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus Cristo. Renova os teus filhos, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sabe como que nós vamos ajudar aqueles que cuidam de nós? Usando um dom que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso número 28. Sabe que dom é esse? O dom do socorro. A gente fala dos dons espirituais e a gente deixa de ver sobre os dons que são naturais. O dom do socorro. Como é bom quando nós encontramos em nossa caminhada ministerial pessoas que aparecem como remédio para nossas feridas. Quando Paulo mencionou algumas pessoas que o ajudaram, ele disse assim, ó: saúdem a Onesíforo, nome bonito para você botar no seu filho, que muitas vezes me recriou nas minhas prisões. Imagina, um homem que chegava para conversar com Paulo, para recriá-lo, dizer coisas boas. Paulo está lá preso e Onesíforo: Paulo, não desanima não. Você já passou por tantas coisas, isso aí é fácil de você resolver, isso aí é moleza. Deus já te livrou de tanta coisa, Ele vai te livrar dessa. Aí Paulo lembra dele, Onesíforo. Imagina, porque muitas vezes me recriou. Como é bom ter um ouvido que você sabe que será alguém saudável para poder ouvir as suas dores. E ao mesmo tempo será uma boca vinda do céu para lhe dar bons conselhos. O ministério do socorro, ele engloba algumas coisas. Primeiro, para a gente fechar feridas que estão abertas, dá um amparo emocional e espiritual. Alguns anos atrás, o Senhor me despertou e me deu uma noção para organizar os meus dias de oração. E toda terça-feira é o dia que eu oro pelos pastores. Toda terça. Então vou mencionando nome por nome, falando de causa por causa. Eu coloco nas mãos de Deus. Por quê? Porque primeiro a gente precisa criar um ambiente espiritual que seja fortalecedor e encorajador. Segundo, amparo emocional. Eu pus dentro do meu coração: meu pastor, ele não pode chorar por mim, mas ele tem que chorar comigo de alegria. Então eu não posso só criar demanda, então preciso dar esse suporte emocional. Jesus. Tem horas que quando nós estamos conversando, você está pensando que a nossa conversa, vamos falar de Bíblia, não.
a gente vai conversar de coisas que vai ser o motivo de alegria daquele momento. Falar sobre situações que às vezes não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Eu aprendi isso com um pastor. Um dia eu acabei de pregar no púlpito, desci do púlpito, sentei do lado dele, aí o pastor chegou para mim e falou assim: Pastor Paulo, Deus falou para mim para te convidar para você comer uma pizza. Aí eu falei: irmão, você nem precisava falar que era de Deus, era só convidar. Mas ele falou: não, Deus falou para mim isso. Eu: tudo bem. Aí qual dia? Tal dia, chama sua esposa. Ele chamou a esposa dele, a gente foi numa pizzaria. A gente conversou nada com nada. A gente falou coisas que não tinha nada a ver. Quando acabamos de conversar, eu falei para minha esposa, falei assim: meu bem, que dia extraordinário, que momento bom. Aí eu falei: esse negócio era de Deus. E eu ainda comi uma pizza enquanto estava sendo tratado por Deus. Falei: isso é mistério. Porque a gente precisa criar um ambiente de amparo emocional. A gente só liga: pastor, problema. Meu irmão, convida seu pastor, vai pescar um dia. Se seu pastor gosta de pescar, chama para ir, meu irmão, na pizzaria. Pastor, Deus tocou no meu coração também, vou te levar na pizzaria. Vou fazer uma janta lá em casa. Vamos conversar sobre a igreja? Não, nesse dia não. Nesse dia a gente vai falar sobre tudo que nós podemos falar sem que citar nenhum problema. Amparo emocional, primeira coisa. Segundo, cuidados físicos. Rapaz, quando eu digo cuidados físicos, a gente precisa lembrar que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Às vezes a gente quer viver numa vida frenética, numa adrenalina sem parar, cortando para cima e para baixo, de um lado para o outro, fazendo tudo, e a gente não para. Aí a gente precisa cuidados físicos. A minha primeira viagem, quando eu me casei e vim para cá, para Minas Gerais, nós ganhamos a nossa lua de mel lá em Búzios, mas eu não tinha dinheiro para ir para Búzios. Então ganhei a lua de mel, mas não pude ir. Aí a minha primeira viagem, eu alguns anos na igreja, o pastor chegou para mim, o meu pastor falou para mim, falou: seu Paulo, nunca te vi descansar, tirar férias. Eu falei: pastor, ainda não dá não. Ele: vai dar hoje. Aí ele pegou o telefone, ligou para uma pousada lá no Rio de Janeiro, lá em Cabo Frio. Aí falou assim: aqui ó, deixa reservado aí tal dia. Ele falou: Paulo, pode ir, vai você, sua esposa, fica lá, o tempo que for preciso. Falei: de Deus demais. Nosso Deus. Porque às vezes a gente não imagina que alguém precisa de descanso para poder seguir a sua jornada. E esse cuidado físico vai resultar no melhor desempenho. Porque esse carro não para manutenção, estraga. Imagina o corpo humano. Se a gente não para manutenção, acabou. Mas a gente todo dia não dá mais demanda. E acontece que a gente está provocando a perda precoce de quem Deus colocou para cuidar de nós. Meu irmão, essa quantidade de pessoas que tem aqui, da congregação que você é, um dia junta com alguns irmãos lá, fala assim: vamos dar um presente hoje para o nosso pastor? Vamos comprar uma viagem para ele poder descansar. Meu irmão, não vai ter um pastor que vai esquecer de você nunca mais. Vai lembrar de você durante a viagem, ele ainda vai orar e citar teu nome, pode ter certeza. Mas a gente precisa de cuidados. Outra coisa para criar esse ambiente, sabe qual é? Serviços práticos. Quando eu digo serviços práticos, uma cultura formidável para um ambiente de cura é a que mais fere o pastor. Porque a gente tenta arrumar alguém para fazer alguma coisa, aí pelo trabalho de ser voluntário, a pessoa acha que pode fazer do jeito que quer, na hora que quer e quando quiser. Mas tem uma data, aí o pastor: para isso não acontecer, eu vou lá e eu mesmo vou fazer. Aí o pastor pede, vai lá e faz. Aí a gente precisa aprender o quê? Serviços práticos, amigo. Se você se comprometeu em fazer alguma coisa, não deixa de fazer. Porque enquanto você endurece teu coração, alguém está chorando. Mas quando você amolece seu coração e faz aquilo que você se propôs, tem alguém dizendo: Deus, o Senhor respondeu às orações. O Senhor fez o que precisava fazer. Começa a apresentar serviço, amigos. De vez em quando prepara um bolo. Leva um bolo, leva uma broa. A broa mineira é boa demais, leva. Faz, aqui em Minas, eu acho que aqui não usa muita, lá no Rio de Janeiro a gente chama de rabanada, no Natal. Crente que faz rabanada é anjo, gente, pode ter certeza. Mas aqui, como não tem isso, faz o que é próprio da região.
vai ser bênção demais. Aqui tem também? Aqui tem também. Faz porque vai ser bênção. Por quê? Serviços práticos. Como que eu posso te ajudar para aliviar a tua carga? O que eu posso fazer para poder te servir? Como eu posso fazer para poder te ajudar? Isso é extraordinário. Um dia, Davi chegou e falou assim, ó, longe de casa: que saudade que eu tenho das águas de Belém. Aí alguns valentes dele conversaram um com o outro. Ó, Davi falou que está com saudade das águas lá de Belém. Está perigoso ir lá, mas nós vamos trazer essa água para ele. Os caras enfrentaram um exército, irmãos. Passaram no meio do povo que queria matar eles para trazer um copo de água para Davi. Quando chegaram, meu irmão, com aquela bacia, Davi, a gente trouxe água. E a água que o Senhor falou que estava com sede, queria beber, da fonte lá de Belém. Quando coloca a água na mão de Davi, Davi falou: isso aqui já não é mais presente. Isso aqui é uma adoração a Deus. Aleluia. Nós precisamos apresentar o Senhor. Porque bom, aleluia, para todo líder, para todo pastor, é encontrar alguém que consegue materializar aquilo que ele sente. Quando você encontra alguém que consegue materializar aquilo que ele sente, você encontrou um tesouro. Porque tem crente desse jeito. Tem crente, meu irmão, que você pensou, o cara já faz acontecer. Rapaz, eu estou com essa ideia. A ideia sai do papel na facilidade. Tem gente que materializa o que o líder consegue sentir. A sede do líder vira a motivação para que os valentes continuem ou comecem a trabalhar. Nós precisamos criar um ambiente de serviço. E não adianta a gente achar, não, eu posso vir na igreja, ser servido, vou embora. Não, aquilo que você faz para servir a vida de alguém, o céu lhe honrará a seu devido tempo, lhe abençoará a seu devido tempo. Não adianta se esconder daquilo que Deus te chamou, porque o maior no reino dos céus é aquele que serve. E quando você serve alguém, o céu a seu devido tempo abençoa a sua vida. Oh glória, aleluia. Isso é uma coisa extraordinária, porque a gente precisa criar esse ambiente de serviço. Além de criar um ambiente de serviço, uma outra coisa que vai curar essas feridas são pessoas que desempenham seus trabalhos eclesiásticos. Irmãos, eu sei que aqui em Viçosa não tem isso, mas lá em Ipatinga tem muito obreiro nó cego. Aqui não tem isso não, graças a Deus. Mas lá no Rio de Janeiro tem muito obreiro que não quer saber de nada. Você coloca o moço na escala, para aparecer é um sacrifício. E quando não vem, nem dá notícia. Aí quando chega no período da consagração, pensa no moço, que é o primeiro a aparecer em tudo. E corre daqui, corre para lá, e faz isso, faz aquilo. Liga para o pastor toda hora. Mas acabou aquele momento? Acabou aquele momento, acabou. Porque são pessoas que não desempenham seus papéis eclesiásticos. Uma vez eu chamava muito um jovem para poder trabalhar comigo, um jovem muito talentoso. E eu chamava e falava assim: ô meu irmão, preciso de você para trabalhar com a gente. E ele falava para mim assim: eu não vou trabalhar. E não falava mais nada. Eu recém-chegado lá na igreja, falei: será que é comigo? Eu orei ao Senhor. Falei: Deus, eu acho que não é nada comigo não, não trata ele mal. E aí eu ia nele de novo: aqui eu preciso da sua ajuda. E ele: eu não posso. Aí eu ficava com aquele negócio, passava mais alguns meses aqui: eu tenho esse projeto aqui para você. E é desse jeito, você precisa ser desenvolvido nessa área. E ele: eu não posso. E aí chegou um tempo, eu comecei a orar ainda mais. Falei: Deus, mostra o que é. Aí um dia ele me procurou. E quando ele me procurou, ele falou assim: pastor, preciso hoje conversar com você. Aí eu: tudo bem. Aí ele falou assim: toda vez que você me chamou para fazer o trabalho, eu dizia que não podia. E eu quero te dizer o segredo. Eu quero te dizer o motivo. Eu dizia que não podia porque dentro de mim eu tinha convicção de que eu estava errado, estava em pecado. E na minha cabeça era assim: eu não posso fazer porque eu estou pecando, ou porque eu poderei pecar. Mas eu quero te dar uma resposta diferente hoje. E a minha resposta hoje é: eu não posso mais pecar porque eu quero fazer. Aí eu falei: moço, Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Para de ficar dando desculpa para não fazer.
Para de dizer, eu não posso porque eu vou pecar, eu não posso porque eu estou em pecado, eu não posso porque eu sou isso, eu não posso porque eu sou aquilo. E começa a dizer, eu vou fazer e não tem mais margem para pecado, eu vou fazer e não vou mais dar desculpa, eu vou fazer e não vou mais ficar dando esse nó cego, eu vou fazer e não vou mais agir dessa maneira. Por quê? Porque nós precisamos declaradamente de pessoas para poder nos ajudar. A gente precisa olhar e é desse jeito. A gente precisa olhar, isso aqui é um fato. Tem um pastor lá de Manhuaçu que ele diz que obreiros que você precisa chamar para poder atender, eles já estão atrasados. Se você precisa chamar para o obreiro atender, porque ele já está atrasado. Porque o obreiro que se antecipa, ele nem precisa ser chamado, ele já se apresenta. Eu estou aqui. A primeira oportunidade de Isaías, ele viu o céu aberto, aí ele ouviu uma conversa. E a conversa que ele ouve é, quem enviarei, quem há de ir por nós? A conversa era Deus no céu falando com ele mesmo, com a trindade. Aí Isaías olha aquilo, Deus nem falou o nome dele, nem citou ele, mas ele viu o céu aberto, falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele falou, tem uma conversa, está precisando, e eu quero ir, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando a gente espera que o nosso nome seja citado, é porque nós já estamos atrasados. Você não precisa, meu irmão, que seja condecorado naquilo que você faz. Eu trabalhei com um obreiro desse jeito. Tudo que o obreiro fazia, ele colocava as iniciais do nome dele. Ele mexia no ventilador e estava lá, dia 8/7, obreiro, aí botava as iniciais do nome, mexeu. Aí mexia na televisão, dia 10/10, as iniciais do nome dele que ele tinha mexido. Não sei o que, as iniciais do nome dele que ele tinha mexido. Mas o moço, ele tinha uma ambição. Qual era a ambição dele? Ele queria dirigir uma congregação. Aí ele chegou para o pastor e começou a pressionar. Pastor, tem uma congregação em tal lugar. O obreiro lá, pastor, não faz nada, está indo ninguém lá. Pastor, o senhor precisa mexer lá. E foi pressionando. Aí o pastor chegou para ele e falou assim, já sei, vou colocar você lá na congregação. Você e sua família, pode colocar, pastor, vai bombar aquela congregação. Ele falava assim, vai bombar. Aí ele, amém. O pastor colocou ele lá, primeira semana, ele está lá trabalhando, segunda semana ele está lá trabalhando, terceira semana ele está lá trabalhando. Um mês depois, no dia do culto da palavra na igreja, vem ele, chega lá, o pastor olha para ele, ô meu irmão, o que você está fazendo aqui? Hoje não é dia de culto lá. Pastor, fechei a congregação. Aí ele, como assim você fechou a congregação? Ele, pastor, desde o dia que você tirou o obreiro de lá, não vai mais ninguém. Sabe por quê? Porque a gente acha que pelo fato de querer fazer alguma coisa, a gente tem que ficar pressionando para que Deus fale o que Ele não quer que a gente faça. A gente fica pressionando para alguém tomar uma decisão que não era para ser tomada, mas pela força da pressão a pessoa tem que ter essa decisão tomada. Uma coisa, vocação não é carreira. Vocação não é carreira. Carreira você vai sendo promovido gradativamente. Vocação é escolha. Tem gente que Deus escolheu para estar na frente, vai ter êxito se você colocar em qualquer lugar. E tem gente que Deus não escolheu para estar na frente, escolheu para ser auxiliar. E enquanto for auxiliar, Deus vai dar todas as ferramentas necessárias para ele crescer. Todas as ferramentas necessárias. Um dia eu conversei com meu pastor e falei assim, pastor, tem uma convicção no meu coração. Ele, qual é, meu filho? Eu falei, Deus não me chamou para ser pastor. Ele, como assim, meu filho? Eu falei, Deus me chamou para ajudar pastores. Aí ele, mas por que você está dizendo isso? Eu falei, no dia que uma congregação vier para minha mão, destruo ela na hora. Mas eu sei que Deus me chamou para ajudar pastores. Então o senhor pode botar onde for a congregação e põe o pastor que você quiser lá, e eu vou estar lá para ajudar aquele moço. Mas se eu colocar na minha mão, vou destruir ela na hora. Sabe o que é isso? Saber a identidade que você tem. Não é porque você é talentoso, canta bem, agora eu preciso estar na frente. Não é porque você é talentoso, prega bem, agora precisa ter uma igreja na minha mão. De jeito nenhum. Você precisa dar suporte para quem já está. O seu nível de batalha é dando suporte para quem levanta a mão e abençoa. O seu nível de enfrentamento é dando suporte para quem está cansado. Levante a sua mão aos céus. Seu pastor não vai chorar mais pedindo para Deus enviar de algum lugar um obreiro, porque Deus já levantou você e despertará sua alma para o trabalho desses últimos dias. A solução que precisava está no trabalho que você realizará a partir de hoje. Oh, glória! Glória! Aleluia!
Às vezes a gente ora, Deus manda um avivamento cheio de obreiro na casa, Deus manda pastor cheio de obreiro na casa, Deus manda líder cheio de obreiro na casa. É só alguém dizer: eis-me aqui. É só alguém dizer. Se tem algo que causa sangramento em pastores, ao longo dos anos que eu vejo, boa parte dos pastores que eu converso, eles chegam para mim e falam assim: Paulo, eu estou sozinho. E estar sozinho não quer dizer não ter gente, é não ter pessoas no mesmo propósito, não visualizar o que ele visualiza. Eu vou te dar aqui 4 conselhos para você estancar essa ferida de uma vez por toda na vida do líder que Deus colocou sob para cuidar de você. Primeiro conselho: se envolva o máximo que você puder com a visão que Deus deu ao anjo da igreja. Sempre que Deus fala com uma igreja da Ásia, Deus ele vai citar o nome vai citar o anjo, vai citar a igreja, vai citar a cidade. Porque são conexões que precisam estar sempre bem alinhadas. O filtro da voz de Deus para a igreja é o anjo. Você sempre vai ver isso. Deus não vai no povo para poder tratar o anjo, mas Deus vai no anjo para poder tratar o povo. E se ele não fizer o que Deus quer, aí Deus vai lá e corrige. Então Deus fala com o anjo. Aí, ao falar com o anjo, ele vai e cita a igreja, ao anjo da igreja. Por quê? Porque a igreja precisa estar envolvida na visão que Deus concedeu ao anjo. E depois ele vai e cita a cidade, ao anjo da igreja que está em tal lugar. Porque para a gente ter êxito, primeiro, eu preciso estar envolvido com a visão que Deus deu ao anjo. Segundo, eu preciso estar conectado a uma igreja. Terceiro, eu preciso estar de olho na cidade. A igreja, ela tem 3 imagens apresentadas no Novo Testamento. A primeira imagem tem um aspecto relacional. A igreja é chamada de noiva, a igreja é chamada de filho. Quando a gente olha para a igreja apenas no aspecto relacional, a gente diz: eu sou a noiva de Cristo, eu sou filho de Deus. Ok, mas ela também tem outro aspecto, é o aspecto habitacional. No aspecto habitacional ela é chamada de templo, e ela também é chamada de santuário. Templo é uma expressão usada para o singular. Você, sozinho, é templo do Espírito Santo. Mas a reunião do templo forma um santuário. Nós somos um santuário de Deus. E o terceiro aspecto é um aspecto funcional. A Bíblia vai dizer que nós somos um sacerdócio. Ou seja, para você ser igreja, essas 3 imagens você precisa carregar. Primeiro, você precisa ter relacionamento, ser chamado de filho, ser chamado de noivo. Segundo, você precisa ter o aspecto habitacional e não viver isoladamente, que você não é apenas templo. A reunião te torna santuário. E terceiro, você precisa ter o aspecto funcional, seu sacerdócio, ter a visão da cidade, alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, buscar aqueles que estão perdidos. Porque se não for dessa maneira, nós não teremos êxito na nossa missão. Primeiro conselho para um obreiro auxiliar: se envolva com a visão do seu pastor. Segundo conselho para um obreiro auxiliar: você vai ver que o problema de Davi começa quando começaram a cantar uma musiquinha. Saul matou milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Quando ele tocava a harpa não tinha problema. Quando ele comia na mesa não tinha problema. Quando ele enfrentou o urso e leão não teve problema. Quando ele derrotou gigantes não teve problema. Quando teve problema? Quando cantaram música. Que música era essa? Davi matou 10 milhares e Saul milhares. Começaram a ver Davi com uma estima maior do que a que Saul possuía. Então esse problema começou quando falaram assim: Davi está maior do que Saul, porque Davi matou 10 milhares e Saul milhares. Segundo conselho que eu dou para você: nunca atribua para você uma consideração maior ou superior a que o seu anjo possui. Nunca atribua para você uma consideração maior. Sabe por que nós somos bem vistos sendo auxiliares? Sabe por quê? Porque sendo auxiliares a gente não toma decisão difícil. É moleza cuidar de amigo, é moleza dar conselhos que são simples. Mas quando você tem que tomar decisões mais difíceis, geralmente as decisões mais impopulares, quem toma é o pastor. Aí a gente fica olhando para aquele que só toma decisão popular. Rapaz, fulano é muito bom. Absalão, na porta do palácio: olha, você quer conversar com o rei, tudo bem, mas a minha opinião é essa. A maneira que eu trataria você é assim. Decisões populares,
Decisões populares fazem a gente ser bem visto, mas a gente não pode atribuir para nós uma consideração igual ou superior ao que o anjo da igreja possui. Meu irmão, eu só tomo essa decisão fácil porque tem alguém que está tomando decisão difícil. Eu só ajo dessa maneira porque tem alguém que está agindo para tomar decisões difíceis. Então a gente olha para o anjo da igreja, não, aquele cara é chato, aquele cara não presta, não, aquela pessoa só age desse jeito, decisões difíceis, e a gente com decisões populares, você é bom. Segundo conselho, não atribua para si consideração igual ou superior que o seu anjo possui. Terceiro conselho que eu te dou, filho é como se for, auxiliares são como se fossem filhos primogênitos. E filhos primogênitos não têm autoridade, eles representam a autoridade. Então nós devemos ter a noção de que tem cadeiras que não são nossas. Cadeiras de autoridades que não são nossas. E você está pensando que o diabo só encontra rebelde em coração maligno? Pelo contrário, ele encontra rebeldes em pessoas que não se posicionam. Porque tem gente que faz assim, ó, você é tão bom, deixa eu te colocar nessa cadeira de autoridade aqui. Aí vai empurrando a pessoa para lá. Olha, você é tão legal, deixa eu te colocar nessa cadeira de autoridade. Quem fez isso? Aitoifel com Absalão. Olha, eu estou do seu lado. O conselho de Aitoifel era como de Deus. O que ele falava era um decreto. Aí ele pega o filho do rei, vai colocar na cadeira que era do rei. Isso é interessantíssimo. É interessantíssimo. Porque quando Davi precisa fugir por causa de Absalão, a Bíblia fala que o rei, ele sai da cidade. Aí eu penso assim, quem que deveria ser o rei? Não é quem está sentado na cadeira? Então deveriam chamar Absalão de rei, mas a Bíblia não cita Absalão sendo rei. A Bíblia cita Davi sendo rei, saindo da cidade. Isso aqui mostra uma coisa para nós. A autoridade não está relacionada à cadeira que se assenta, mas está relacionada à unção que se recebe. Você pode estar sentado na cadeira de honra da terra, mas se a unção sobre a tua vida não foi a unção para ser a principal autoridade, a legítima, contente-se com aquilo que está sobre os seus ombros, com a unção que está sobre os seus ombros, com a autoridade que está sobre os seus ombros. Eu estou decidindo isso, mas há alguém que me instruiu para fazer isso. Eu estou tomando essa decisão, mas tem alguém que me instruiu para tomar essa decisão. Eu estou agindo dessa maneira, mas tem alguém que me instruiu para agir dessa maneira. O diabo não vai encontrar legalidade para tentar te colocar numa cadeira que não te pertence para depois te destruir, mas ele vai ter que bater em retirada dizendo, a legitimidade é seguida por esse servo, oh glória, oh glória. Estou sentindo uma graça aqui. Terceiro conselho, não atribua para si uma consideração igual ou superior e saiba que você é um filho primogênito. Filho primogênito, ele não tem autoridade, ele representa a autoridade do pai. Quarto conselho, aleluia. Eliseu lavou as mãos de Elias. Josué ficava na porta da tenda enquanto Moisés entrava. Samuel honrou até o último dia de vida a vida de Eli. O último conselho que eu dou para quem é auxiliar. As pessoas que foram colocadas por Deus no lugar daquelas pessoas que foram referências para elas, foram as pessoas que mais os honraram. Quem entrou no lugar de Moisés, a pessoa que mais o honrou em vida, Josué. Quem que entrou no lugar de Eli, a pessoa que mais o honrou em vida, Samuel. Quem que entrou no lugar de Elias, a pessoa que mais o honrou em vida, Eliseu. Cadeiras que Deus faz essa substituição exige um critério básico chamado honra. E aí isso aqui é para nós auxiliares. Você quer um conselho? Sirva de perto seus pastores. Você vai perder algumas cadeiras por causa disso, mas não se importe. Sirva de perto seus pastores. Você vai deixar de ser convidado para alguns ambientes, mas não tem problema. Sirva seus pastores. Você vai deixar de estar em alguns locais, mas não tem problema. Sirva seus pastores. Oh glória, ponha sua mão para frente. Que Deus coloque em suas mãos um bálsamo. E que o bálsamo colocado por Deus em suas mãos sirva para fechar todas as feridas que estão abertas na liderança que cuida de você. Que a partir de agora você tenha um olhar mais humano,
um olhar mais sensível. Veja que essas pessoas também carecem de cuidados, também carecem de ajuda. Que Deus coloque remédio nas suas mãos, coloque bálsamo nas suas mãos, coloque força nas suas mãos, para que você possa ajudar no bom andamento da obra que Deus confiou. Aleluia, aqueles que cuidam de você. Agora levante a sua mão aos céus, sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Deus nunca deixará desolada a vida de alguém que honra. Deus nunca deixará desolada a vida de alguém que ora por uma liderança. Deus nunca deixará desolado a vida de alguém que intercede por um pastor de uma congregação, pelo pastor de uma igreja. Deus nunca deixará desolada a tua vida. Deus vai te usar de uma forma poderosa para a glória dele. Aleluia. Eu anchurigi abandare ashondere bakalabara vasergi. Enaya céu e jorgi. Ne mandara vashurigi andarai. Rabia céu e jorgi afau e do robadawa shergia. Sentindo uma graça de Deus aqui. Aleluia, você que pode, erga suas mãos aos céus e pelo menos por 30 segundos encha esse ambiente com glória. Você que tem boca para dar glória, diga glória. Você que tem boca para dizer aleluia, diga aleluia. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado por Deus. Halami anchurigi abadaya céu e jubinaya sai. Nerabakala sherigi andarai. Aleluia. Deus vai chacoalhar o campo da Assembleia de Deus em Viçosa, como uma árvore é agitada pelo vento. Deus vai chacoalhar. Aleluia. Isso. Enche esse céu com glória. Oh glória! É manture que deva raia céu e ju. Aleluia. Aleluia. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar. Aleluia. 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 Eu quero orar com você hoje. Mas eu quero fazer uma oração. E fique atento a esse pedido que eu vou fazer. Você que está aqui e ouviu essa palavra, e você quer assumir um compromisso com o céu. Eu quero hoje ter as ferramentas necessárias para poder cuidar do ministério que cuida de mim. Eu quero ter hoje as ferramentas necessárias para cuidar do ministério que cuida de mim. Eu quero orar por você. Mas essa oração, eu não quero que você esteja no seu lugar. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente do altar, que nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero que Deus me dê as ferramentas para poder cuidar do ministério que cuida da minha vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Essa deveria ser a oração mais fácil de todas. Que deveria ser aquela que todos saem do seu lugar e vêm aqui à frente. Eu quero ter as ferramentas. Aleluia.
Pastores, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Chegue um pouco à frente do altar, vem mais para frente. Saiam todos dos lugares. Só aqueles que não acham que é necessário cuidar do ministério, fica no lugar. Os demais saem do seu lugar e vêm. Glória a Jesus. Deus vai te dar as ferramentas necessárias. Deus vai te dar as ferramentas necessárias. Deus vai te dar as ferramentas necessárias. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor confiou a ti, mulher, uma unção. E por causa de um gesto de lealdade que tu fizeste, o Senhor está abrindo uma porta nessa noite. E tu passará por ela. O Senhor caminhará contigo por algumas vias que tu não compreenderás, mas é necessário passar por elas. E quando tu perguntar a Deus por que eu estou passando por este caminho, Deus lhe dirá: é por causa da lealdade. E a partir de agora, o Senhor ajusta algumas coisas dentro de ti e te prepara para uma nova estação que tu precisa viver nesta terra. Mauetiombre nayasai, florgue rebidawajaya, sebe nariagas. E quando tu olhar para trás, tu verás o tanto que Deus já fez tu caminhar por esta viga. E não haverá no teu coração nenhuma sombra de dúvida, até que tu dirás: até aqui nos ajudou o Senhor. Mantenha-se na posição e avança na direção do altar, porque Deus coloca diante de ti esta porta e ninguém pode fechá-la. Rebiaxergue ambopau e jerga, florgue andarava, xurgue andarai. Feche os seus olhos. Jesus, nós entregamos nas tuas mãos os seus filhos. Transforma-me. Coloque na mão deles, Deus, o azeite fresco para poder curar, Jesus, essas feridas ministeriais que elas fecham. Que os teus filhos encontrem, Deus, no meio dessa multidão, pessoas leais, que farão parte daqueles que são mais próximos, mais íntimos, e o Senhor os fortaleça com graça, poder e autoridade. Deus, usa teus servos como o Senhor tem usado e os habilita para essa nova estação. Revista com uma autoridade vinda dos céus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor os abasteça, e que a botija deles seja cheia desse óleo. Em nome de Jesus, dá-nos um sinal essa noite do céu, que o Senhor, Pai, os usará para este tempo. Nós oramos a Ti e lhe pedimos: fecha feridas abertas, restaura corações feridos, tira as dores daqueles que não conseguem mais andar, coloca força na alma deles, traga vida para o interior dos seus servos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora dê um abraço nessa pessoa aí do seu lado, e alguns segundos ore por ele. Alguns segundos ore por ele. Ore por ela.
Porque Deus os levará para essa nova estação. A estação de cura, de renovo, de resposta, do agir de Deus. Tu comerás do fruto da lealdade. Tu comerás do fruto da honra. Tu comerás do fruto do seu trabalho em Deus. Dubiuau e sobre calabarás. Isso, ora. Em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma. Volte a povoar o gabinete de novo. Volte a olhar nos olhos do seu pastor novamente.